Então vamos lá, vamos aprofundar na crise Flaviotti, porque essa crise que envolve o Banco Master, pode anotar, vocês estão assistindo, ela vai cair no colo do Lula, tá? Vai ser meio ciclo, ela começa com o Flávio, ela vai bater no Lula e ela volta pro Flávio com outros temas, tá? Mas, vocês verão logo mais cair no colo do Lula, porque haverá a questão Bahia, haverá a questão Rui Costa e haverá a questão Jacques Wagner, mas ela avança, ela começa avançando através de Flávio, tá? O que a gente teve que já caiu no colo do Lula foi isso aqui. Essa é a primeira. Mas vamos começar com a Zambeleta, né? Parte ainda Flávio. Zambelli destinou 2 milhões em emenda para a produtora de Dark Horse. Montagem atividade por Zambelli e ser utilizado para produzir séries sobre personagens históricos do Brasil, mas não foi recebido por produtor. Foi enviado para tal da Karina, né? Vamos lá, vamos ler a matéria. Isso aqui, ó. A ex-deputada federal Carla Zambelli enviou emenda de 2 milhões para a Academia Nacional de Cultura, a ANC. A entidade é presidida por Karina Ferreira da Gama, produtora do filme biográfico Dark Horse sobre Jair Bolsonaro. A verba que seria utilizada para financiar uma série conservadora foi alvo de auditoria do TCU. O montante destinado por Zambelli foi transferido ao caixa do governo de São Paulo em julho de 24 para a produção de Heróis Nacionais, Filhos do Brasil que não se rendem, uma releitura conservadora sobre personagens históricos brasileiros. Dividida entre episódios, a série teria caráter documental com os temas Portugal, Luz para o Brasil, José Anchieta, Topato do Brasil e Dom Pedro I, Libertador. A ANC também pretendia usar parte do dinheiro para a produção... beleza. Ao todo, o projeto custaria 2,6 milhões, recurso totalmente bancado por emenda de deputados bolsonaristas. Além da deputada federal, a produção recebeu blá 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 blá. Ele também enviou a verba por meio de emenda Pix. Já o deputado federal Cassado Ramagem contribuiu 500 mil e Biaqui... Beleza, vamos lá. A academia, no entanto, jamais recebeu... Prestem atenção. Temos um caso. Não é aqui sobre Dark Horse. Havia uma outra produção que também era tocada por Karina, ou seja, a Karina que estava no filme Dark Horse também estava nessa série. Há um dinheiro que é enviado com um argumento de que está fazendo uma produção conservadora e o dinheiro não vai pro fim. Olha que interessante. Será que temos um padrão, dona Ana? Temos um padrão de comportamento criminoso? E aqui não dá pra falar, era privado, tá? Sério, eu vi isso aí. A academia, no entanto, jamais recebeu dinheiro. O valor foi alvo de um ofício do TCU após uma auditoria identificar incoerências, principalmente o fato de recurso ter sido depositado diretamente em uma conta do governo estadual. Após a terminação do TCU, o governo de São Paulo transferiu o recurso destinado à ANC, mas o recurso ainda não foi encaminhado, porque a ONG não apresentou toda a documentação necessária para receber a verba. Se as pendências não forem resolvidas pela ONG, os recursos que permanecem disponíveis para execução serão devidos em conformidade com a legislação, afirma o governo em nota. Tá? Questionado sobre o destino, blá blá blá, beleza. A Karina Ferreira da Gama, desce aí, voltou a aparecer no noticiário dessa sexta-feira após a abertura de apuração aberta pelo blá blá blá, para investigar as irregularidades em emendas parlamentares para projetos culturais, incluindo a cinematografia Dark Horse. O filme, gravado no fim do ano passado, ganhou relevância nos últimos dias após o jornal Intercept Brasil divulgar conversa em que o senador Flávio pede dinheiro a Vorcaro para financiar a produção cinematográfica. Informações preliminares apontam que o banqueiro teria prometido ao parlamentar 134 milhões para ajudar no filme. Até o momento, entanto, os comprovantes apontam o repasse de 61. Ufa, foi só 61. Ufa. Na apuração no STF são citadas 4 empresas. Instituto Conhecer, Go Up, Conhecer Brasil e Academia Nacional de Cultura. Todas as instituições são ligadas à Karina, que aparece como presidente sócio das 4. A Karina, ela parece que ela estava esquentando, tá? O argumento para obter arrecadação e doações e dinheiro, seja de empresários, seja de emendas, para atividades que são conservadoras, mas que às vezes tem outro fim, entendeu? A Karina é um elo de muita coisa aí. Tem dinheiro, ela recebeu muito dinheiro da Prefeitura de São Paulo, também para fazer um filme conservador. Aliás, o mesmo Ricardo Nunes da Prefeitura de São Paulo, que estava defendendo, assim, com unhas e dentes, Flávio Bolsonaro. Unhas e dentes, estava lá, vou defender, né? Difícil, hein? Difícil. A situação tá ficando muito complicada. Porque tá ficando meio claro pra todo mundo que havia um esquemão. Vamos ser sinceros, havia um esquemão. E estão pegando o esquemão. Pegaram um caminho, esse aqui é um caminho, e havia outro caminho. E tudo leva a essa Karina. E essa Karina, ela atua em muitas áreas. Então tem a Prefeitura de São Paulo, o Governo de São Paulo, e tem agora o filme Dark Horse. O filme Dark Horse, que foi, de acordo com o Flávio Bolsonaro, ele é um
Uma obra-prima, não sei se chegou a ver isso. Não, Ele falou uma obra-prima. Obra-prima. Ele conta com uma produção americana, mas aqui no Brasil ele tinha que ter uma produção brasileira também. O que eu fiquei sabendo também, você sabia que o filme não pode ser exibido no Brasil, em cinemas, etc., Ah, é? pelo fato de não ter sido produzido aqui? Ele não cumpriu nenhum requisito sobre produção local. Caramba. É. O filme, ele não obteve. Assim, o filme não trabalhou como uma produção natural. Até por isso ninguém sério doou pra esse filme. Por isso que ele veio com esse tipo, o Vorcaro doou. Isso não é um projeto cinematográfico normal. Entendeu? Então. Vamos lá, vamos ler aqui. Ó. Estranhíssimo. Eduardo diz que filme sobre Jair Bolsonaro, financiado por Vorcaro, foi barato. Desce. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que Dark Horse blá, 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 é barata para os padrões de Hollywood. Em entrevista ao inflador de direita Paulo Figueiredo, justificou os 134 milhões previstos no orçamento da produção. É um filme que, para quem não conhece, vai pensar que é super caro. Não. Para os padrões de Hollywood, não. E ainda assim, o que eu sei é que não conseguiu se captar tudo aquilo que o projeto inicialmente previu. O Paulo Figueiredo é um bom amigo. Né? Tenham amigos como o Paulo Figueiredo. Ele te defende, assim, realmente nos piores momentos. É um sujeito impressionante, né? Tá difícil, Paulo. Não vai dar pra defender muito essa, né? Porque boa parte do filme foi gravado no Brasil. Segundo que o filme, por mais que tenha durado a pílula, o filme foi feito pra audiência brasileira. É pegar um branding americano pra vender pra brasileiro. Terceiro, que vamos colocar aqui, o Jim Caviezel é uma figura C no cinema americano, tá? E vocês não vão se comparar com superproduções americanas de mais de 100 milhões, né, de reais. Vamos traduzir aí. Isso dá tranquilamente mais de 20, 25 milhões de dólares, entendeu? Se eu for pegar alguns filmes premiados recentemente no Oscar, eles tiveram um orçamento menor do que isso. E eles eram produções sérias. O filme Dark Horse não é sério. Assim como o Jim Caviezel é um ator C. Assim como o produtor e o diretor do filme são caras série C, série D. Vamos ser sinceros. É que o público no Brasil, o público bolsonarista, engole qualquer coisa. Estão dando uma galera série C, série D ali, é Hollywood. Não é Hollywood, não tem Hollywood nisso aí. Não tem Hollywood. Porque o termo Hollywood é usado da maneira solta como eles usam, porque aí você engambela a galera. Tipo, não, isso aqui tá sendo produzido, é uma das... Quando lê-se Hollywood, lê-se filmes com grande impacto comercial feitos pelos grandes estúdios americanos. Que em geral, nem sempre, ficam lá na Califórnia, em Hollywood. Capite, galera? Vocês entenderam isso? Quando fala-se Hollywood, é isso. Existe, por exemplo, o circuito alternativo de cinema dos Estados Unidos. Tem o famoso festival de Sundance, que é um festival só de cinema alternativo. Que não é Hollywood. Deixa eu explicar pra vocês. O Jim Caviezel, esse diretor, eles não são de Hollywood. Eles também não fazem filmes que vão parar em Sundance. Eles são série C. Eles faziam assim, um pastor de uma igreja pediu pra fazer um vídeo ali, um conservador ligado a um deputado, sei lá, no Alabama, quer fazer um documentário. Aí eles contratam esses caras. É isso. Não confundam as coisas. Porque senão vocês vão cair em papo, contratamos o diretor de Hollywood, entendi, vai sair sei lá, o Avengers Endgame do Bolsonaro. Não é. O Bolsonaro tá fazendo um filme C, de orçamento enxuto, porque o filme é um filme C, e filme C tem orçamento enxuto. E o dinheiro não foi pro filme. É isso. O dinheiro não foi pro filme. Se eles estiverem tão preocupados com isso, abram as contas do filme. Gastamos tanto na produção, tanto nisso, tá. Onde tá esse dinheiro? O filme é um filme de baixa qualidade. Eu mostrei aqui, a Ana pode levantar aqui, imagens do filme. O filme é um filme de quinta categoria. Um filme feio, mal feito, mal filmado, com um roteiro que era em português, foi traduzido para o inglês. Porco. E eu sei que o fã, né, mais radical do bolsonarismo vai falar, não, o filme é muito bom. Não é, cara. Não era. Aquela cena da facada, eu tô tentando achar aqui pra gente. Aquela é a pior. O Codes da Missão falou, o Som da Liberdade custou menos de 80 milhões de reais. Pois é, o Sounds of Freedom, o filme Som da Liberdade, que virou um filme... É um filme fraco, mas virou um filme cult da galera de direita, com o Jim Caviezel, e custou quase metade. Não. E foi uma produção voltada pro mundo todo. Então, eu peço com carinho pra vocês, não caiam nessa conversa mole. Olha lá. Ele sendo carregado.
Frias gritando ali? Parece. Tem um cara gritando, quer ver, ó? Um cara de camisa branca, mais ou menos na altura da cintura do Bolsonaro. Não. Mais perto. Dá o play. Ó, esse cara, ó, esse ali, ó. Esse aí. Eu acho que é ele. Parece ele. Ó, dá o play. É ele! Ah, ele faz a ponta dele. Participação especial? Não, deprimente. Deprimente. Então, assim, entenda, galera, esse filme não é um filme de 134 milhões. Ele não é um filme de Hollywood. O Jim Caviezel não é um grande ator de Hollywood. Com todo respeito ao cara, estou falando que ele não é. Aí eu falo assim, Renan, você é um dos maiores guitarristas do mundo? Eu não sou. Sou um grande compositor da banda Limão Rosa. Eu sou um dos grandes guitarristas do mundo. O Jim Caviezel também não é um dos maiores atores do mundo. Ponto. Parem. Os caras estão reclamando do filme. Que gente chata, a galera tá brava comigo. Muito ruim. Né? Essa é a cena, só a última vez pra gente falar. Olha isso. Não tinha nada na mão do cara. É. 134 milhões, tá? É isso. Assim, vamos lá pra notícia que saiu sobre o filme, ou sobre a casa. Eu quero só comentar da casa, que depois a gente faz um apanhado geral, tá? Essa aqui é a notícia mais importante, tudo que ela começa a pegar das pistas. O ICL foi até os Estados Unidos mostrar que a empresa que supostamente recebeu o dinheiro, que trabalha com filme, ela só alugou um lugar pra fazer, né? Ou seja, nem a produtora em si. Agora isso aqui preocupa. Empresa de administrador do fundo utilizado para captar recursos para filmes sobre Bolsonaro comprou um imóvel nos Estados Unidos. Escritório de advocacia de Calixto nos Estados Unidos também consta como agente registrado de fundo que recebeu 2 milhões do banqueiro Daniel Vorcara para financiar filme. Desce. O fundo ligado ao advogado Paulo Calixto, aliado de Eduardo Bolsonaro, comprou em fevereiro uma casa em Arlington, no Texas, região onde vive um parlamentar caçado. A operação foi feita pela Mercury Legacy Trust, fundo que detém a propriedade do imóvel anunciado à época por $753 mil. O escritório de advocacia de Calixto nos Estados Unidos também consta como agente registrado do fundo Heaven Gate, que recebeu 2 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro com o objetivo de financiar o filme Dark Horse. A informação sobre a compra do imóvel foi divulgada na Folha. Tanto o Mercury quanto o Heaven Gate ficam no mesmo endereço, em Dallas, onde também está sediado o escritório utilizado por Calixto e cedido a Eduardo Bolsonaro para realizar reuniões políticas. O documento da empresa e do fundo não mostra se a relação financeira da empresa com o fundo Heaven Gate. A operação da compra foi assinada por André Porciúncula. Esse é um malandro, hein? Que foi secretário de Fomento à Cultura no governo Bolsonaro. É lá da Bahia, o André Porciúncula. Ele atuou como representante da América e estrutura jurídica nos Estados Unidos para administração patrimonial. A escritura do imóvel mostra que a compra da casa foi efetivada em 27 de fevereiro. O documento aponta que a residência fica localizada em Arlington, município da região metropolitana de Dallas, que se tornou base de Eduardo. Então vamos lá. O Eduardo tem imagens morando no Texas há muito tempo. Se for no Instagram dele, da esposa dele, que é uma deslumbrada, o que você vê? Eles indo em jogos de futebol americano dos times lá do Texas. Ele tem uma vida meio texano, chapelão, quer ficar lá no Texas. Então, muita gente diz, o Eduardo não mora na Flórida? Não, quem mora lá é o Constantino e o Paulo Figueiredo. O Eduardo fica no Texas. Às vezes ele pega o avião e ele vai lá pra Washington pra se reunir com a galera do Partido Republicano. É isso, tá? Aí, o dinheiro do filme, que é movimentado por um empresário que fica lá em Dallas, cujo escritório fica em Arlington, serviu, Donana, pra comprar uma casa em Arlington. Que coincidência, Tá, né? que coincidência, galera. Não, com certeza a casa era pra ser um cenário do filme. Não é? A casa era um cenário ali. Gente do céu, não vamos ser trouxa. Não vamos ser trouxa. Quando as coincidências estão todas na tua cara, você fala o quê? E vejam, procurados, Paulo Calixto, Eduardo e André Porciúncula não responderam. As transações realizadas por Calixto devem entrar na mira da Polícia Federal, que vai investigar se o banqueiro Daniel Vorcaro, a pedido de Flávio Bolsonaro, destinou recursos para financiar a investida de Eduardo contra o Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos. Essa é a parte, vamos ser claros, essa é a parte que, assim, o STF, não dá pra ajudar o STF, né? Esses caras, não dá.
Assim, gente, não é que o Daniel Vorcaro queria financiar, vamos dizer, atividades subversivas do Eduardo lá. Ele queria pagar uma bolada pra eles em troca de um favor. O que você precisa saber qual é o favor. A desculpa era o filme. Qual é o favor? O que foi entregue? Foi entregue no governo Bolsonaro? Foi um acordo desenhado no governo Bolsonaro? Ou é um acordo que envolve, por exemplo, algo que aconteceu agora? Vamos lembrar uma coisa, Ana. O Flávio Bolsonaro enterrou a CPI do Banco Master. Sim. Ele publicamente, ele falou que fez um acordo com o Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro enterrou a CPI do Banco Master. Ali no da dosimetria, todo mundo viu isso. Por favor, avisa. Eu vi. Pelo amor de Deus, eu não quero falar que eu tô louco. Mas assim, coisas feitas durante o governo Bolsonaro e coisas feitas agora justificam uma parceria profunda, mas deve ter mais coisa. Havia supostamente um contrato, tá? Este contrato, de acordo com o Flávio, estava sendo pago até parar de ser pago. E aí ele exigiu que mais dinheiro entrasse. Esse dinheiro não foi parar na produtora, a produtora já negou, a produtora americana. E uma parte dele já foi parar lá nos cofres de um cara, Paulo Calixto, que comprou a casa no bairro que mora o Eduardo Bolsonaro. Só resta saber se ele mora nessa casa. Vamos lá. Documentos obtidos pelo Globo mostram que Calixto manteve por décadas residência em Arlington. Ele e a esposa, Ana Calixto, compraram uma casa na cidade em 98 por meio de financiamento imobiliário. Em 16, o casal registrou formalmente o imóvel como residência principal perante o condado de Tarrant. A propriedade foi posteriormente usada como garantia em uma operação financeira em que o imóvel é usado como garantia para obter crédito junto a Quicken Loans. Em agosto de 25, o financiamento vinculado ao imóvel foi quitado e dias depois, Calixto vendeu a casa para a empresa Keyhart LLC. Os documentos obtidos não mostram vínculo societário formal entre a Mercury e a Heaven Gate. Nas redes sociais, Bolsonaro negou ter sido beneficiado por recurso. Ah, não. Então... eu tô... né? Eu tô maluco? Amigos, tem muito dinheiro que foi depositado por ele. Cadê esse dinheiro? Os Bolsonaro vão aguardar as investigações para se pronunciar? Deixa eu falar uma coisa pra você que é fã. Assim, chame seus pais bolsonaristas. Ou esse é o momento que você vai pegar o nosso link e vai mandar para seus amigos bolsonaristas e seus pais bolsonaristas. Isso aqui é um recado, põe até na outra câmera aqui. Um recado muito claro para eles. Ana, outra câmera. Tá? Olha só. Já vai mandando o link pros pais bolsonaristas, avós bolsonaristas, amigos bolsonaristas. Os elementos aqui são muito claros. Há uma relação, não só de amizade, mas uma relação pecuniária entre Daniel Vorcaro e Flávio. Isso é inegável, nem o Flávio nega isso. Vieram a público dizer pra vocês que isso era pra um filme, era apenas uma doação privada e que não sabia de nada errado sendo feito pelo Daniel Vorcaro. É mentira. Já havia inúmeras matérias na imprensa. Sabia-se da existência, inclusive, da emenda Vorcaro, que é uma emenda que o Ciro Nogueira estava andando pra tentar salvar o Vorcaro. E o final da conversa ali foi às vésperas do Vorcaro ser preso. O banco já estava parando as operações, todo mundo que conhecia minimamente o lobby do Vorcaro no Congresso sabia que o Vorcaro estava encrencado. E o próprio Flávio reconhece isso, dizendo na conversa que o coisa estava atrapalhado, estava cheio de problema. Qualquer um que conhecia a política em Brasília sabia que o Vorcaro era encrenca. Isso inclui até o PT, inclui todo mundo sabia. Todo mundo sabia que o Vorcaro estava comprando autoridades. Não era novidade para ninguém. O contrato, inclusive, assinado pela Viviane Barsi, mulher do Alexandre de Moraes, com o Banco Master, do Vorcaro, foi anterior a isso. Portanto, se você for falar que o Alexandre de Moraes tinha relações, você não vai poder, então, negar que o Flávio Bolsonaro também não tinha relações. E as relações não são de interesse republicano. Ninguém contrata com um valor desses a mulher de um ministro do STF, assim como um senador da República não pede uma doação secreta para um filme de 134 milhões. Ninguém pede. Não diga isso. Existem os meios em que uma empresa pode doar para um filme. E em todas as vezes, a empresa, quando coloca o dinheiro no filme, ela quer estampar a sua marca no filme. Ela não faz com sigilo. Ela faz para aparecer. É por isso que as empresas investem em filmes. Isso quando tem leis de incentivo. Quando não tem, ela exige. Ela quer fazer uma publi no filme. Entenderam? Então você que é bolsonarista, você tinha que falar, pô, tô desconfiado, isso aqui parece estranho. Eu não posso acreditar que o cara que eu tô apoiando, o Flávio Bolsonaro,
Ele tá fazendo negócio com os maiores bandidos do Brasil. É que ele faz, mas tô falando aqui com você. Ele mentir pra vocês e fingir que isso não aconteceu é outro ponto que você também tem que levar em consideração. Porque ele trata você, portanto, como um idiota. Uma pessoa que ele pode ficar mentindo, enganando, sabendo que você vai acreditar. Muitos deles, da família Bolsonaro, acham que você... Não é que você é vítima, mas você é cúmplice. Que você sabe que eles são corruptos e eles só precisam te dar uma boa resposta pra você poder jogar pras outras pessoas e isso ficar assim. Só que você tem filhos, você tem família, você não pode ficar aceitando vamos dizer, o espalhar da mentira pra defender ladrão. Que exemplo você vai dar? Como você vai falar pro seu filho que tá indo pra escola, ou pra qualquer pessoa que tá cometendo um erro, isso aqui tá errado, se comporte de maneira decente, quando você é o primeiro a pedir pra mentirem pra justificar roubo? Você perde sua moral. Não seja essa pessoa. E aí, por fim, vou chegar num elemento interessante. Não há, hoje, chances do Flávio Bolsonaro vencer o Lula no segundo turno. O Flávio, saíram matérias na imprensa, despencou nas consultas para segundo turno, quando comparado com o Lula. Portanto, votar no Flávio é eleger o Lula. Votar no Flávio é eleger o Lula. Tá na hora de vocês começarem a abandonar certa paixão pela família Bolsonaro e serem pragmáticos. Comecem a olhar para outras pré-candidaturas, para outras lideranças. E de preferência, olhe para pessoas que tratem vocês como seres humanos que têm um cérebro aqui dentro. E não só como alguém que pode ser vítima de uma chantagem emocional ou cúmplice de uma mentira eleitoral. Alguém que te trata como um cidadão honesto, como um cidadão inteligente e um cidadão capaz. Falar a verdade machuca, mas liberta. A mentira adocicada, ela contagia, ela ganha teu coração, mas ela te vicia, ela te mata. Tá? Então eu tô pedindo agora, por favor, se liberte. Use a verdade para se libertar. Tá? E honre teus filhos e netos que estão te mandando esse meu vídeo, porque essas pessoas, na prática, elas já se libertaram dessa mentira e elas querem libertar você. Não há como defender que um político faça contratos com o maior bandido do Brasil na casa das centenas de milhões. E eu até coloco aqui pra vocês, e se não fosse o Vorcaro? Se fosse qualquer outro bandido? Continuaria sendo indecoroso porque um senador da República não pode fazer esse tipo de contrato, esse tipo de relação. Faz um contrato aqui, em sigilo, pra mandar um dinheiro pra mim. Por quê? Ninguém fica dando dinheiro aí à toa. É dinheiro pra caixa 2? É dinheiro pra abastecer? É dinheiro de propina? E aí eu pergunto, se fosse pra um petista, ou pra um cara do Centrão, ou se fosse pra mim, do MBL, você agiria da mesma maneira? Você estaria inventando desculpas? Ou você tava, vagabundos, canalhas? Eu vi vídeos de deputados bolsonaristas, de políticos eleitos, de influenciadores que são uma vergonha. Eu vi o Deltan Dallagnol fazer ele que, né, a pessoa dava atim numa sala e ele prendia. Pedia prisão de todo mundo. A pessoa espirrava e ia preso. Fazendo um malabarismo retórico patético pra justificar. Eu vi o Sérgio Moro, que um dia foi símbolo da luta contra a corrupção. Hoje não é. O Sérgio Moro é, assim, condescendente com a corrupção. Sérgio Moro é um amigo de corrupto. Sérgio Moro é amigo de bandido. Essa é a real. Sérgio Moro é amigo de bandido. Aguardem, é o favorito a vencer as eleições do Paraná, aguardem um governo muito ruim do Sérgio Moro. E aguardem a manutenção de todos os esquemas pré-existentes do Ratinho com o Sérgio Moro. Porque um cara que não consegue nem se indignar com o que tem ao redor dele, com o Flávio, é um cara que já morreu por dentro. É um cara que só é, né? Que é outro, derrite policial. Pô, o derrite é correto, é duro com o bandido. Não é duro com o bandido. Eu entendi, ele é duro com o bandido do Comando Vermelho, com o PCC, ele quer prender os caras. Mas se o bandido botar uma gravatinha e falar mito, aí o derrite... né? Aí ele gosta. Ô, Derrite. Isso humilha a classe policial no Brasil. Porque o Vorcaro é bandido. E, inclusive, tão bandido, ô Derrite, só pra te avisar, que existe relação da REAG, que é um fundo ligado ao PCC, com o Banco Master. Então quer dizer que os seus inimigos do PCC, se fizerem negócio lá com o Master, tá tudo bem. É isso? Esse é o recado? O recado é muito, muito tosco. Assim, não existe liderança aí nessa turma. Esses caras, Derrite, Moro, Dallagnol, que vergonha. Eu tinha uma admiração pelo Derrite. Minha relação com o Derrite agora é de, assim, de... Nossa, que decepção. O Moro, o Dallagnol é vagabundo há muito tempo. O Moro, eu errei em voltar a dar crédito pro Moro. Não merece nada, erro meu. O Derrite eu só tô assim, nossa. Eu ouvia falar coisas boas do Derrite. O Nantes... em São Paulo, um vereador bacana, tinha uma atuação bacana. Nantes, que fim de carreira, Nantes.
Quem que acredita gravar um vídeo lá com o bigodão todo bravo, Nantes, pra no final do dia ter que passar pano pro Flávio? Cadê a coragem? Cadê a coragem? Eu não entendo, os caras que têm coragem de ir na rua pegar bandido, pegar vagabundo, mas tem medo de falar a verdade sobre o político do próprio partido. Que isso é coragem? Então a coragem fica na rua, quando entra no parlamento, vira mocinha. Que isso? Nantes, Derrite, que isso? Vocês representam uma corporação que a gente defende. A Polícia Militar de São Paulo é uma corporação séria. Não tem que ser assim. É uma vergonha o que vocês estão fazendo. Como é que eu vou falar que a gente vai fazer uma guerra contra o crime organizado e que as polícias vão ser valorizadas quando vocês, que são símbolos da corporação policial, veem um crime do lado de vocês sabem que é crime e não, veja só, tá tudo bem, meu herói. Porra! Que merda! Que vergonha! Que coisa feia, coisa bizarra. Like na live aí, pessoal. É uma vergonha isso. Vocês são policiais, cara. Vocês sabem quem tá pelo errado. Vocês farejam vagabundo. Vocês sabem que é vagabundo. Mas entrou pra política e esqueceu o que aprendeu na polícia. Aí esqueceu tudo. Aí fica aquele discurso meio farrur, né? Do, é isso aí, vamos dar tiro no bandido e não sei o quê. É não sei o quê? A coragem fica na rua? Coragem tá aqui, ó. Coragem pro homem, não é assim, desculpe a Ana que a mulher aqui vai entender. Num homem, a coragem tá na bola e na cabeça. Entendeu? Então não adianta, às vezes, fama de mal, tem aqueles caras tudo barbudo, tatuado, eu sou alfa. E aí, na hora de manter coerência nas suas ideias, você não ser firme. Você pode ser um maior frango, um maior bobão. Se você tiver firmeza nas suas ideias e coerência naquilo, isso é ser homem, isso é manter a palavra. Que isso? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!